Eu prefiro que fale, é mais fácil para mim, porque eu preciso ver a minha tela aqui. Se eu colocar o chat, eu não consigo ver direito a minha tela. Professor, só uma dúvida. Tá Oi, conseguindo me ouvir? é o Davi que está falando? Aham. Estou te ouvindo bem, Davi. Beleza, eu consigo colocar pra gravar aqui, eu acho. Ah, legal. Vamos ver se dá certo então. Bom, vamos lá então. Gente, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Então a gente tem aqui uma introdução e aí a gente vai ver como que ela foi desenvolvida. Quando a gente fala em introdução de texto dissertativo longo, a gente está falando de um parágrafo inicial, que ele, para ele ter a consistência que é esperada, ele precisa ter entre 5 e 8 linhas. 5 e 8 linhas. Eu diria que o ideal é entre 6 e 8 linhas. Tá? E aí a grande questão é, como é que você vai, como se diz, encher linguiça dessas 6 às 8 linhas? A ideia é que, na verdade, você não vai encher linguiça. A ideia é que você vai atender a determinados critérios. Um critério é desenvolver apropriadamente o tema, o outro critério é colocar marca de personalidade, um outro critério é você apresentar informatividade, ou seja, são informações específicas que, que dizem respeito ao tema, que mostram que você tem cabedal para argumentar sobre aquele tema. Então, se você atende a esses critérios, naturalmente o seu texto ele vai ser recheado, a sua introdução ela vai ser mais consistente. Não tem como fazer isso em menos de 5 linhas. Tá? Então, esse é um pressuposto inicial para a gente analisar um parágrafo. No Moodle, eu coloquei para vocês, se eu não me engano, 2 vídeos falando sobre coisas que não se deve fazer na dissertação. Alguém chegou a assistir? Não? Professor, eu nem assisti não, perdão. Então, não precisa pedir perdão, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, quem tiver oportunidade mais tarde, dá uma assistida lá, porque são coisas importantes, tá? São dicas bem simples, mas elas são bem importantes. Então, vamos lá. Uma coisa que eu comento lá num dos vídeos é sobre título, tá? Título no Enem, ele não é obrigatório, mas se você souber fazer um título legal, isso é muito válido, porque chama a atenção do seu corretor. De modo geral, em dissertação longa, você só é obrigado a fazer o título se for colocado na proposta. Então, coloque título no seu texto. Então, vem com esse comando, você é obrigado a colocar o título e você vai perder nota se você não colocar. Do contrário, se pediu para você fazer uma dissertação e não veio esse comando, ele é facultativo. Você pode colocar ou não colocar. Eu considero que o ideal é você colocar, porque vai tirar o seu texto do lugar comum, que a maior parte dos textos vem sem título, o seu corretor ele vai estar corrigindo um monte de texto, então se você consegue chamar a atenção dele, ótimo. O que você não vai poder fazer é colocar um título qualquer, um título basicão, simplesão, tipo fake news, a ecologia, vida urbana versus vida rural, coisa desse tipo é pobre, é melhor nem colocar. Mas existem técnicas para a gente fazer títulos que são originais e que chamam a atenção, tá? Então, no caso, a gente tem o título Perdidos entre Boatos e Mentiras, ele já dá um indicativo do que é o tema, possivelmente é fake news, pós-verdade, alguma coisa do tipo, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Só responde aí para eu ouvir vocês, senão é muito chato Nenhuma, ficar aqui professor. falando. Nenhuma. Ótimo. Davi está salvando minha vida aqui. Valeu, Davi. Então vamos lá. Começa assim. Consta tanto na Declaração dos Direitos Humanos como na Constituição Brasileira algo de fato essencial. 2 pontos. O direito à informação verdadeira. Então, repara, a gente tem aí um primeiro parágrafo, que é o que a gente está estudando, que é a introdução. A introdução ela precisa ter de 2 períodos ou 2 frases a 5 frases. Tá? De 2 frases a 5 frases. Tem um pessoal que fala assim, professor, mas a gente não pode fazer uma frase muito longa e tal. O problema não é frase longa, o problema é frase que não tem coesão. O jeito de desenvolver o tema, às vezes, permite que a gente faça frases realmente bastante longas.
Se elas não têm problema de coesão, isso não é um problema, tá? Aqui no caso, a gente começou com uma frase relativamente curta, porque a ideia é atingir diretamente o tema, tá? Então, foi colocado aí 2 pontos e foi colocado o tema, o direito à informação verdadeira, ou a tese. A tese é o direito à informação verdadeira, tá? Então, essa é a técnica, colocar 2 pontos e mandar direto a real, mandar qual que é o tema que você vai desenvolver ao longo do seu texto. Até aí, alguma dúvida? Nenhuma. De boas. De Agora eu boas. vou chamar a atenção aqui ao comecinho, olha. Consta tanto na Declaração dos Direitos Humanos quanto na Constituição Brasileira. O que acontece? Todos os textos, todas as propostas do Enem, elas partem do pressuposto de que você vai respeitar os direitos humanos. Por quê? Porque a Constituição do Brasil, ela é assentada sobre os direitos humanos. Então, tudo que está se pedindo para você é que você respeite a Constituição, na verdade. Por esse motivo, você pode começar praticamente todos os textos com essa frase aí. Consta tanto na Declaração dos Direitos Humanos como na Constituição Brasileira algo de fato essencial. E aí, depois dos 2 pontos, você põe o tema que for o tema do texto, falando basicamente de Enem. Tudo bem? Aí uma outra questão importante. Por que primeiro a gente colocou Declaração dos Direitos Humanos e depois Constituição Brasileira? Que a Declaração dos Direitos Humanos tem mais peso? Pode ser, também. O que mais? Participem aí, pessoal. Porque. Ah, não sei, senhor. Essa foi minha ideia. Bom, a Declaração dos Direitos Humanos ela tem um caráter universal ou internacional. A Constituição, um caráter particular. Tudo bem? Então a gente está usando como se fosse do geral para o particular. Tá? E aí o Enem, principalmente, a gente vai falar de Brasil. Então esse é um método, mas não é só isso. Do ponto de vista cronológico, a Declaração dos Direitos Humanos é anterior à Constituição Brasileira. Então, a Declaração dos Direitos Humanos é década de 40, final da década de 40, após Segunda Guerra Mundial, então é quando ela é formulada, e ela vai ser incorporada à Constituição Brasileira em 1988. Então, a gente tem uma gradação cronológica e uma gradação de importância. Gradação cronológica do mais velho para o mais novo, gradação de importância do internacional para o nacional. Tudo Certo, bem? tudo bem. Quando a gente organiza as informações assim no nosso texto, a gente está dando conta de um critério do Enem, que é selecionar, relacionar e organizar o conteúdo, que é a informatividade que a gente está utilizando. Então, só nesse comecinho, a gente já está pontuando em vários critérios do Enem. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo. Aí tem lá, consta tanto na Declaração dos Direitos Humanos como na Constituição Brasileira algo de fato essencial. Algo, fato essencial. Então, é uma força que a gente está dando, uma ênfase que a gente está dando. Um fato inquestionável, um fato inegável. Então, são palavras que dão força para o texto. Tudo bem? Dele, naturalmente, pressupõe-se a liberdade de imprensa, de pensamento, de opinião e de expressão. Tá? E aqui a gente utilizou uma outra técnica. Então, o que a gente precisa observar? Frequentemente, quando a gente tem algum conceito, esse conceito ele está encadeado com outros conceitos, ou ele contém dentro de si outros conceitos. Tá? Então, por exemplo, para você ter liberdade de expressão, a expressão por si só ela não é nada. O que recheia a expressão é a opinião. O que recheia a opinião é uma forma de pensar. Tá? A imprensa, ela não, se existe num país a liberdade de pensamento, de opinião e de expressão, e existe imprensa, essas liberdades elas são contempladas no aspecto da imprensa também. Então, existe a liberdade de imprensa. Então, uma coisa se encadeia com a outra. Quando a gente tem um tema, a gente precisa pensar,
será que isso que eu estou desenvolvendo, ele se encadeia, ou ele contém, ou ele é contido em outros conceitos? Porque se esse for o caso, eu desenvolvo a ideia fazendo a enumeração, que é o que aconteceu aí. Foi feita uma enumeração por vírgulas. Liberdade de imprensa, pensamento, opinião e expressão. Então, nisso, eu estou recheando o parágrafo, eu estou desenvolvendo o tema e estou também trabalhando com informatividade, com especificidades. E isso, naturalmente, vai contar nota para mim. Alguma dúvida até aí? Nenhuma. Tá? Tudo Então, a gente... certo. Tudo certo? Ótimo. Então, a gente pode pensar assim, também, do indivíduo para a coletividade. Então, eu posso falar indivíduo, família, grupo, nação, por exemplo, e humanidade. Tá? Então, eu posso fazer essa sequência. E eu vou estar recheando e trabalhando com informatividade. Isso me ajuda a desenvolver o tema. Alright? Alright. Great, great. Bom, muito bem. Então, a gente já fez aí, a técnica foi ir direto ao assunto. E agora a questão é, eu tenho que escrever sobre esse tema porque possivelmente existe um problema. Então é aí que eu vou entrar com esse no entanto, vou entrar com essa expressão adversativa. Eu vou problematizar. Então eu digo, olha, esse direito à informação verdadeira, ele existe, ele é essencial, mas... E aí eu apresento o problema. Tá? Antes da gente entrar na questão de apresentar o problema, eu queria pegar a questão do direito à informação, tá? Que isso é um tema que vocês possivelmente vai cair neste ano no vestibular, tá? Como essa é uma questão da Constituição, se eu não me engano, é o artigo 5º da Constituição, tá, pessoal? Que fala sobre as liberdades. A liberdade, ela pressupõe direito, mas ela também pressupõe deveres. Então, por exemplo, a imprensa, ela tem a liberdade de opinião, de expressão e de pensamento, mas ela tem obrigação de dar a informação verdadeira, porque esse é o nosso direito, tá? A mesma coisa, um governante, ele tem o direito a dar a opinião dele, expressar a sua opinião, mas ele tem a obrigação de fornecer informação verdadeira. Então, quando você tem um meio de comunicação ou uma instituição, que pode ser o próprio governo, por exemplo, que não dão informação verdadeira, eles estão indo contra a Constituição. Então, eles têm uma atitude ou inconstitucional ou anticonstitucional. Anti porque vai contra, inconstitucional é porque está fora da Constituição. Tá? Então, possivelmente a gente vai ter algumas questões neste ano de tema, possivelmente de redação em algum vestibular, colocando essa questão, porque, por exemplo, o nosso governo hoje ele tem uma contradição entre o que um veículo, uma instituição do governo, que é o Ministério da Saúde, declara, e o que é o executivo, na figura do presidente Bolsonaro, declara sobre o mesmo tema. Tá? Tudo bem, pessoal? Tudo. Não sei se vocês estão acompanhando a informação para entender do que eu estou falando. Algumas coisas. Certo. Agora a gente entra na problemática. No entanto, para introduzir a problemática, embora alguns possam considerar insignificante que um direito tão básico mereça tamanha atenção, quem acompanhou a história da Alemanha nazista, da ex-União Soviética e de tantos outros governos totalitários compreende a relevância desse conceito. Então, aí é feita uma problematização. Se coloca, embora muitos, né, possam considerar insignificante um direito tão básico, aí o que está se fazendo? Se pega a ideia da abstração, que a abstração, o direito, nós temos direito a tal coisa, nós temos direito à informação, nós temos direito à saúde, e aí se traz para algo concreto. O que é o concreto? É o que implica esse direito. Então, o que é o ter informação verdadeira causa na tua vida? É simplesmente você ter uma informação, é ter um conhecimento, ou isso tem uma repercussão maior na sua vida?
repercussão que vocês maior. acham? E o que seria a repercussão? Falando de coronavírus, então você ter a informação das estatísticas e do que está acontecendo no mundo em função do coronavírus. O que isso gera para você? Ajuda você se prevenir, a evitar algumas coisas, a prever o que vai Isso. acontecer. Quem que está falando? Davi. Davi, ótimo. Só o Davi está participando, né? Mas é isso mesmo. O conhecimento da informação verdadeira, ele faz que você tenha uma série de comportamentos que vão afetar a sua vida e a vida das outras pessoas, tá? Então, não é simplesmente, a gente não está discutindo uma abstração aqui, a gente está discutindo uma coisa que tem um efeito concreto na vida das pessoas. E aí, nesse parágrafo, se apresenta justamente isso, que a informação, quando ela foi manipulada, ela resultou em problemas que a gente consegue constatar na história, na Alemanha nazista e na ex-União Soviética, e aí a ressalva que é feita, e tantos outros governos totalitários. Tá? Tudo bem, pessoal? Tudo. Ótimo. Não à toa, a verdade foi temida nesses regimes, pois seu poder é o de mobilizar pessoas a agir, a manifestar-se e a posicionar-se diante da realidade. Então, repara, não à toa é uma expressão que marca a personalidade, né, um jeito de falar, um jeito de abordar o tema com uma certa ênfase, e aí a ideia do que realmente nós estamos tratando. O direito à informação mobiliza pessoas. Então, quais são as consequências geradas por se ter determinado direito ou se ter determinado dever? Mobilizar pessoas a agir, a manifestar-se e a posicionar-se diante da realidade. Então, foi feita uma enumeração. Então, aí a gente, nesse parágrafo, a gente usou informatividade, marca de personalidade, desenvolvimento adequado do tema e a chamada de atenção do nosso leitor. Alguma dúvida, pessoal? No Boas? de buenas. Então, vou passar para o próximo, tá? Certo. Próximo exemplo aqui. Só uma dúvida, professor. Você vai Vamos lá. passar algumas Oi. propostas pra gente fazer, pra continuar praticando, pá? Ó, então, deixa eu explicar para vocês. Eu passei. Espera só um pouquinho. Pronto. Eu passei lá no Moodle, eu passei um vídeo sobre resumo, e porque vocês tiveram uma proposta sobre resumo, Certo. e agora eu estou passando um conteúdo que não tem proposta, tá? Ok. Mas a princípio, eu vou passar propostas para vocês. Eu quero que vocês façam essas propostas no caderno. Eu estou ajeitando ainda nesta semana, tá? Ok. Vou querer que vocês façam no caderno. Quando a gente voltar em 2022 das quarentenas, eu vou dar uma olhada nos que vocês fizeram, mas tudo que vocês fizerem, eu vou ter um modelo e vai ter uma aula eu comentando um modelo. Ô louco, professor. 2022 vai ter redação acumulada, hein? Vai ter bastante. Tá? Então, a princípio, vai ser assim. Depois, se eu conseguir acertar com o Geraldo e com a Ana, que faz a correção de vocês, aí pode ser que eu peça para vocês enviarem a redação de vocês digitada para algum e-mail, e aí vai ter essa correção. Certo. Tudo bem? Tudo. Professor, Oi, tá ouvindo? estou ouvindo, pode falar. Você pode repetir, por favor? Tipo, as coisas que precisam ter na introdução, que você falou que tem que ter. Eu não sei, alguma coisa da introdução que você falou. Quem está falando comigo? A Luísa. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, tudo bem? A introdução, ela precisa ter informatividade, ela precisa ter a tese que você vai defender, ela precisa ter o desenvolvimento adequado do tema, e isso a gente faz geralmente por enumeração. Ela precisa ter marca de personalidade. Isso, obrigada. Tudo bem? Aham. Então vamos lá. Está seguindo muito rápido aqui. Bom,
vamos dar uma olhadinha nesse modelo aqui. Luzes da ribalta. Vocês sabem o que é ribalta, não? Não faço ideia. São luzes da ribalta. O que é ribalta? É o palco. Então, as luzes da ribalta é quando você tem aquelas luzes que ficam em cima e embaixo no palco, que são preparadas para se fazer alguma apresentação, algum show artístico, alguma peça de É teatro. tipo aquelas luzes que são só pra iluminação mesmo ou aquelas pra dar destaque? Todas elas. São Todas? aqueles, acho que são, eles chamam de canhões de luz, né? Que eles Sim. têm, que são Holofortes, coloridos e né? tal. Isso. Tudo bem? Tudo. Então, se eu tenho um título que é Luzes da Ribalta, possivelmente eu vou estar falando do universo artístico, né? Então, vamos lá. De Johann Sebastian Bach aos Beatles, de Villa-Lobos à Cartola. Eis um fato inegável. Dois pontos. A música, além de ser fonte de entretenimento, possui um papel cultural e de identidade para indivíduos, grupos e povos. Tudo bem? Então, é uma abordagem muito parecida com a do parágrafo anterior. Foi utilizado dois pontos para apresentar ênfase, e o que vem dos dois pontos, possivelmente, ou é o tema em si, ou é algo muito próximo do tema. Ou o tema é música, ou o tema é arte. Tá? Aí parece que é mais especificamente música. Tudo bem? Aí a gente tem uma temática que é uma temática muito difícil de trabalhar e ela cai às vezes em vestibular e o pessoal fica meio perdido, porque o nosso senso comum não costuma dar muita atenção para a arte, para a música, então é sempre algo já olhado de uma maneira preconceituosa. Então, um aluno que fala que vai fazer música no vestibular, geralmente ele é alvo de crítica, tentam demovê-lo da ideia de fazer música, os pais geralmente não gostam muito, vem alguém falar, por que você não vai fazer medicina, por que você não vai fazer engenharia, né? Deixa a música como segundo, como um hobby, alguma coisa assim. Então, já é algo que na nossa sociedade sofre com um preconceito do senso comum. Então, a arte, a música, de modo geral, elas são difíceis de defender porque o nosso senso comum já está contaminado com isso. Sim. Né? Então, aí vem a questão, como é que eu vou defender a música? Se eu tratar só como entretenimento, o argumento é muito fraco. Né? Então, aqui, a gente está falando da música, a gente podia falar de qualquer arte, tá? Então, a gente está falando de papel cultural, então a música ela tem um impacto na cultura, e mais do que isso, ela é mais forte que isso, ela tem impacto na identidade que é a identidade de indivíduos, grupos e povos. Então ela é uma linguagem, assim como qualquer arte, tá? E aí, depois num texto completo a gente vê como que esse tema ele é desenvolvido. Mas reparem que aí acontece a enumeração, que vai daquilo que é mais fraco para aquilo que é mais forte. Então, entretenimento, depois cultura e depois identidade. Primeiro indivíduos, depois grupos e depois povos. Deu para entender a ideia da gradação aí? Do mais menos relevante para o mais relevante? Sim. E o uso da enumeração. Amém? Amém. Olha essa estrutura. Eis um fato inegável, eis um fato inquestionável, eis um fato, sei lá. Deu para entender a ideia. Isso é uma estrutura que vocês podem usar em texto de boa, sem problema. Agora falando da técnica panorâmica aí, que é o comecinho. De Johann Sebastian Bach aos Beatles, de Villa-Lobos à Cartola. Por que será que foi colocado dessa forma? Porque o Bach veio antes dos Beatles. O Bach veio antes dos Beatles, então você tem uma ordem cronológica, certo? E ele é base para os Beatles também, porque ele é base de composição, música, essas coisas. Quem está falando? Davi. Fala, Davi. Davi sempre participando, hein, Davi? Parabéns. Davi vai ganhar estrelinha, Davi. Ah, eu quero, professor.
Não sei se Bach é base para os Beatles, mas tem uma questão cronológica que você comentou, Certo. certo? Bach é de que gênero musical? Clássico, erudito, sei lá. Erudito, né? Sim, Bach, ele é erudito, o termo específico seria música erudita barroca, certo, certo? Se fosse Mozart, seria música erudita clássica. certo. Então a gente está da música erudita barroca, então de um gênero musical consagrado e antigo, até os Beatles, Certo. que é uma música clássica. Em que sentido? Ele é um clássico do quê? Rock? Do rock. Tudo bem? Então é uma música clássica do rock, não é uma música erudita. Então a gente está falando de um gênero musical para o outro, de um tempo para o outro. Então foi feita uma espécie, é como se fosse uma câmera panorâmica, tá? Internacional, certo? Sim, Bach, se não me engano, é Alemanha ou Áustria, não sei, eu acho que é Alemanha. Beatles, Inglaterra. certo. Então a gente foi do geral internacional. E depois, Villa-Lobos a Cartola. Qual que foi a lógica aí? Mesma coisa? Mesma coisa em que sentido? Ordem cronológica? Ordem cronológica e o que mais? Que são da mesma área, mais ou menos? É música, então tudo aí é música, mas Villa-Lobos é música erudita brasileira e Cartola é um clássico do samba brasileiro. Então a gente está fazendo uma panorâmica do internacional para o nacional, do internacional erudito para o internacional rock, Certo, do nacional erudito para o nacional popular. Tudo bem? sim. Então, repara, essa é uma técnica de você fazer a abordagem do tema. Gente, alguma dúvida até aí? No. Pessoal, a ideia é vocês entenderem como isso funciona e vocês aplicarem isso no texto. A gente vai ter 10 introduções aí, a gente não vai estudar todas, possivelmente a gente vai chegar só até a terceira, mas a ideia é que vocês olhem as outras e talvez até volte nessa aula aqui para ver as outras, mas que vocês veem o que melhor tem a ver com o jeito de vocês se expressarem e que vocês apliquem isso nos textos de vocês. Tá? Tá. Aí, continuando. O mesmo se pode afirmar sobre outras manifestações artísticas, a exemplo da pintura, da escultura, do teatro e do cinema. Ou seja, se a gente está falando de arte, nomeia a arte. Aí a gente fez a enumeração. Pintura, ou seja, a pintura é de ambiente particular, escultura é de ambiente geralmente público, teatro é mais público que a escultura e cinema ele tem uma abrangência maior que o teatro. Então, repara, a gradação de novo. Estou dando especificidade, estou usando a precisão vocabular e estou fornecendo informatividade e estou dando a ideia de que eu estou desenvolvendo o tema. Tudo isso que é necessário para eu pontuar na redação e para eu tornar o meu texto mais persuasivo, né? Tudo bem, gente, até aí? Tudo. Agora a questão de problematizar. No entanto, porém, contudo, entretanto. Então agora eu vou problematizar. Ó, eu disse que é high top música, é high top arte. Contudo, no Brasil, então eu puxo para o Brasil, principalmente para Enem, isso é muito importante. O artista frequentemente fica relegado à marginalidade, enquanto as artes, de modo geral, não são valorizadas como algo realmente relevante à formação e educação de jovens. O que seria Então, relegado? relegado é deixado a, Ok, tá? Então é deixado à marginalidade. Essa palavra relegado, ela sempre é deixado a no sentido negativo, tá? entendi. Então, possivelmente, a gente está falando de música e artes na educação de jovens. Possivelmente esse é o tema dessa redação. Tá? Então, se destacou a relevância, a importância daquilo que a gente vai defender e se problematizou, dizendo que isso não acontece no país. Amém? Professor, eu tenho uma dúvida. Quem tem uma dúvida? Gabriel, Fala, Gabriel.
Pode perguntar. Quais são as características que você falou que tem que ter na introdução mesmo? Introdução, você precisa ter marca de personalidade, tese, desenvolvimento do tema, informatividade, basicamente isso, tá? E clareza no que você está apresentando. Entendi. Na introdução número 2, estava analisando agora, onde que a gente encontra a marca de personalidade? Bom, a marca de personalidade aí, ela tem a ver primeiro com o jeito que a gente está fazendo a abordagem, tá? Então, quando você fala de Johann Sebastian Bach aos Beatles, de Villa-Lobos à Cartola, você não só está colocando informatividade, está colocando informações específicas com precisão, mas como o jeito de fazer isso, ele já mostra um estilo. Esse estilo é a marca de personalidade. Depois, eis já é marca de personalidade, fato inegável. Essa ênfase e os dois pontos também contam como marca de personalidade. Tudo bem? Beleza, então. Obrigado. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Nenhuma. Tá, agora a gente vai para o terceiro aí, vai ser o último. Tá? Até que a morte nos separe. Então tem um título aí em forma de pergunta. Geralmente isso a gente vai usar para artigo de opinião, tá? Que pode ser um texto dissertativo longo. Tanto em relações conjugais quanto sociais, econômicas, políticas e territoriais, processos de separação frequentemente são traumáticos e têm como consequência disputas simbólicas que podem, inclusive, desdobrar-se em conflitos mais graves e violentos. Então, aqui, se vocês separarem, esse parágrafo ele parece menor do que os outros que a gente viu, certo? Dá para perceber isso, não? Sim. Ó, vou ir para os outros. Ó como os outros são maiores. Tá? Possivelmente porque a proposta aqui ela contemplava menos linhas. Então, você tem dissertação que pede até 30 linhas, e tem dissertação que pede até 25 linhas, e dissertação que pede até 20 linhas. Então, o tamanho do parágrafo ele vai se adaptar a isso. Tá? Então, aqui a gente tem menos espaço para desenvolver o tema. Se vocês separarem, aqui foi feita uma brincadeira no título, que é para dar a impressão de que a gente está falando de separação De conjugal, casamento, tá? Mas o tema aqui real não é esse. Alguém adivinha aqui qual é o tema real? Separação frequente, pera. Ele já dá um indicativo logo na primeira frase. Então, alguma coisa relacionada com economia. Só que eu não entendi o que exatamente. Guerra, talvez? Pode ser, quer ver? Olha, tanto em relações conjugais quanto sociais, econômicas, políticas e territoriais, processos de separação frequentemente são traumáticos. Esse texto aqui é da época do Brexit. Vocês lembram do Brexit? Sim, sim. Então, o que aconteceu? A Inglaterra, ela sempre teve a autonomia dela, na verdade o Reino Unido, né? Ele sempre teve a autonomia dele, mas ele estava bem inserido na comunidade europeia, né? Embora tenha mantido lá a sua libra, eles também estavam usando o euro, tinha uma série de transações comerciais regidas pela comunidade europeia e tal. E ali o que acontecia era uma espécie de casamento, né, em que cada uma das partes contribui para o todo e é beneficiada pelo todo. Então aí o tema é essa questão do separativismo, que parte da questão política, que envolve uma questão territorial, e isso foi comparado, foi feita uma analogia com o casamento. Tá? Então, essa abordagem, aquela pergunta que o Gabriel fez, essa maneira de abordar já é uma marca de personalidade, você fazer analogias. Tudo bem? Na mesma época, aqui no Brasil, em especial na região sul, tinha aquele movimento, o Sul é a minha pátria, não sei se vocês se recordam disso.
Estava sendo feita inclusive uma estimativa, estava sendo feita uma votação de supermercados, as pessoas se colocavam se elas eram a favor ou não da separação da região sul do Brasil. Ah, lembro sim, lembro disso. Então, esse era um tema na época bem forte, tá? Então, aí que eu queria que vocês separassem, a questão da analogia. Então, eu pego um determinado tema e falo assim, eu posso fazer analogia com outra coisa. Isso é legal, porque isso mostra a sua capacidade, de novo, de selecionar, relacionar e organizar pensamento, tá? Isso porque aí vem a questão que eu falei das causas. Então, a separação ela não é um problema, mas ela se torna um problema em função das consequências. Ela é causa de consequências. Quais são as consequências? Disputas simbólicas, que é mais leve, que podem, inclusive, desdobrar-se em conflitos mais graves e violentos. Então, por exemplo, o preconceito em si ele não é um problema, mas a partir do momento que ele vira discriminação, que ele vira ação, ele se torna um problema. Eu achar que o meu vizinho é chato, não é um problema. Agora, se isso me motiva a atacá-lo, isso se torna um problema. Então, isso é sempre relevante no desenvolvimento de uma ideia. Você mostrar em que, de forma concreta, aquilo vai se transformar. Isso porque todo movimento de ruptura pressupõe a existência de uma união anterior, consumada por circunstâncias históricas, contratos, alianças, afinidades, interesses. Então, essa é a síntese desse parágrafo. Então, reparem que ele não tem tantos recursos quanto os parágrafos que a gente leu antes, porque você teria menos espaço para desenvolver, e aí a estratégia foi a analogia. Amém? Amém. Pessoal, o meu estômago está roncando, eu acredito que o de vocês também esteja, é hora do almoço, deu o horário da nossa aula. Meu pai já entrou aqui, quase atrapalhou a aula perguntando se podia servir o almoço ou não. Oh, que maravilha. Se puder passar aí em um arquivo de zip o almoço, eu aceito. Vou baixar para você o almoço, professor. Beleza. Pessoal, muito bom, muito bom. Eu gostei de fazer nesse formato aí do Zoom. Depois eu vou mandar uma mensagem pedindo a opinião de vocês e tal. Esse material já está em PDF lá no Moodle, tudo bem? Próxima aula a gente vai continuar fazendo análise de parágrafos e mais adiante eu vou passar a proposta para vocês. Beleza? Muito bom entrar em contato com vocês, ainda que seja dessa maneira meia boca. Amém? Amém. Amém. Professor, tchau, deixa eu gente. perguntar uma coisa. Não, É a Sara, Sara? a gente não deixa. É a Sara, Davi, dá licença. Pergunte, Sara. Na quarta-feira vai ter aula de literatura por aqui também? Vai ter sim. Beleza. Quarta-feira às 11 horas. Isso, tá bom. Beleza. Beleza? E dê uma olhada no Moodle, Beleza. coisas que eu coloquei lá. Amém? Amém. Vou ver se deu certinho aqui a gravação, professor. Daí se deu certinho eu te mando. Legal, Mas valeu. só avisando que eu esqueci de desativar as notificações do WhatsApp Web, então vai ficar um barulhinho de fundo. Não, é até legal dar esse lance assim caseiro, muito legal. Beleza. Gente, abraço para vocês, tudo de bom. Falou, professor. Tchau, Tchau, gente. Bom professor. almoço. Pra vocês também Tchau, aí. tchau. Um ótimo dia pra vocês. Tchau. Beijão.